Boa noite. Hoje é quarta, 20 de Av de 5.778. Sejam muito bem-vindos ao programa há mais tempo no ar na televisão brasileira. Hoje chegamos ao ponto máximo das comemorações de 57º aniversário do Mosaico na TV, com uma pequena surpresa para vocês. Vamos apresentar num compacto o documentário Seu Mosaico, produzido há 10 anos. Bom divertimento! O Mosaico na TV é o programa mais antigo da televisão brasileira. Daí a necessidade de ser preservada a memória de um programa que sobreviveu com todas as dificuldades durante tanto tempo na televisão brasileira. Sobre a importância do arquivo, espetacular. É algo muito pedagógico. Uma fartura de informação sobre a comunidade em particular, sobre o judaísmo e sionismo em geral. Passar tudo isso, eventualmente, para as próximas gerações é uma forma de garantir a continuidade das nossas tradições. Por isso, preservar a memória do Mosaico na TV é mais que uma necessidade. É preservar a memória de um programa que não morre, feito por um povo que também não morre. Bom, eu me honro muito estar aqui no programa Mosaico com toda a colônia. Responda rápido. Qual o programa mais antigo da TV brasileira? Jornal Nacional? Não, esse está no ar há apenas 31 anos. Santa Missa em seu lar? Chegou perto, 32 anos. Programa Silvio Santos? Quase isso, 37 anos. O campeoníssimo de permanência no ar é o programa Mosaico, que estreou na TV Excelsior em 16 de julho de 1961. A história do programa Mosaico na TV é a história de Francisco Gottlieb. Nascido em 25 de julho de 1923, em Breslau, Francisco vivenciou, ainda criança, ao lado dos seus pais Siegfried e Regina, os momentos terríveis após a ascensão do nazismo na Alemanha. Eu, como criança, não imaginava toda esta história. Mas, lamentavelmente, quando uma vez fizemos um passeio de bicicleta, passamos por nossa cidade e de repente lá diziam: o que vocês são judeus? Então volta para a cidade, vocês não têm nada que ficar passeando. Os horrores daquele tempo não davam outra escolha. Era preciso fugir do antissemitismo para continuar vivendo. E a decisão foi tomada em 1938. Eu cheguei numa sexta-feira do colégio e o meu pai disse: amanhã vamos emigrar. Vamos deixar tudo para trás, nós vamos embora. E eu nem sabia para onde e como e o que eu devia fazer. E realmente foi o que aconteceu. Nós fomos de um dia para o outro embora da Alemanha. Emigrar para o Brasil era um ponto de interrogação para a família Gottlieb. Eles não conheciam nada do país, a não ser uma carta ou outra de um tio de Francisco que vivia por aqui. Mas era preciso partir. A família Gottlieb desembarcou no Rio de Janeiro no final da década de 30. Já em São Paulo, Siegfried, para sobreviver, abriu uma pequena mercearia. A família se associou à Congregação Israelita Paulista, a CIP, que então reunia judeus alemães recém-chegados. E Francisco logo participou intensamente do movimento juvenil daquela entidade. Meus pais abriram uma tinturaria na Rua da Consolação. Antes de abrir a sua própria oficina-loja, Francisco havia trabalhado em uma oficina de rádios em uma fábrica. E ao lado da tinturaria tinha um laboratório de rádio Francisco.
Eu tinha lá a minha pequena oficina. Em 1940, além de manter a sua tinturaria, Siegfried produzia também um programa de rádio. Meu pai já tinha feito o programa de rádio, né, Hora Israelita. Eu acho que todas as casas judaicas que tivessem um rádio e pudessem naquele horário ouvir, ouviam. E as coisas eram passadas de boca a boca, o que o rádio falou, o programa Yiddish era muito importante, seja noticiário, seja o que estava acontecendo. Eu acompanhava o meu pai no programa de rádio porque eu falava um pouco mais português do que ele. Eu dava uma certa orientação, eu fazia o possível de ajudar. Naquela época, estou falando dos anos 50, eu me lembro que meus pais ouviam o programa Mosaico. Por que eles ouviam? Ouviam primeiro porque era a forma de ter o contato com a comunidade e tinha uma coisa muito importante, que era o anúncio da Hevra Kaddish de quem tinha morrido. Já em 1952, meu pai deixou de existir, lamentavelmente, muito cedo. Eu tinha que cuidar mais ainda da programação. O programa de rádio era a agenda da comunidade. Se você queria saber o que está acontecendo na comunidade judaica em São Paulo, era só ligar 7, 7h30 da manhã, dependendo da estação onde nós estávamos. Você podia não só ter as notícias de Israel, mas você podia saber quem nasceu, quem faleceu, quem está casando, quem faz bar mitzvah, quem mandou congratulações. Me lembro que meu pai ou alguém do Mosaico ia nas festas vender congratulações que eram dadas no dia seguinte no programa. E a comunidade judaica toda ouvia. Transmitido diariamente, o programa permaneceu no ar até 1980. E eu cheguei à conclusão que era a minha vez, se eu quiser progredir, se eu gostaria de progredir em termos de comunicação, eu também devia fazer televisão. E foi assim que no dia 16 de julho de 1961, um domingo, às 14 horas, Mosaico na TV estreou na TV Excelsior, Canal 9. Foi aqui no Teatro Cultura Artística que a TV Excelsior montou um dos seus estúdios e o seu auditório. Aqui eram produzidos os shows ao vivo da emissora. A Nestor Pestana transformou-se na Rua da Nova Televisão, e por aqui era comum encontrar artistas como Ataúfo Alves, Orlando Silva, Dalva de Oliveira, Silvio Caldas, entre tantos outros que faziam enorme sucesso. Aqui nasceu a moderna televisão brasileira e o Mosaico na TV faz parte dessa história. Eu fui na TV Excelsior, na ocasião falei com Álvaro Moya, que já foi diretor, e contei para eles o que eu queria fazer. E eu gostei da ideia dele, porque a comunidade judaica no Brasil, principalmente em São Paulo, que era o início da TV Excelsior, era na cidade de São Paulo, a comunidade judaica em São Paulo era muito forte, assim como a comunidade italiana, a comunidade árabe. Então, quer dizer, era uma maneira de você homenagear uma comunidade que tinha uma participação muito grande dentro do espectro da cidade. A TV Excelsior se destacava por sua programação diferente, criativa, inovadora e feita sempre com muito profissionalismo. Muita música, shows, programas de entrevistas e até programas de literatura. A TV Excelsior me cedeu 25 minutos. Lá fui eu, no primeiro programa, me senti naquele palco enorme e ao meu lado o Dr. Abreu Sodré, então presidente da Assembleia Legislativa, e ao outro lado o saudoso deputado Jacó Salvador de Sveibel. Quando era para começar a falar, o meu coração não sei onde é que foi parar, eu acho que quase não consegui dizer nem A. Mas graças a Deus começou e não parou mais, né? Em 1961, quando o Mosaico na TV foi ao ar pela primeira vez, a televisão no Brasil tinha apenas 11 anos de existência. A São Paulo dos anos 60 era muito diferente dessa metrópole efervescente dos dias atuais. E claro que fazer televisão naquela época não tinha nada a ver com o modo como se faz televisão nos dias de hoje. O videotape, por exemplo, não existia, tudo era feito ao vivo, o que exigia muita criatividade e uma enorme capacidade de improvisação.
A história do evento com as crianças das escolas judaicas e o Moacir Franco, que era um cantor famoso na época, muito simpático, muito popular, e ele tinha gravado uma música de Israel. E meu pai convidou o Moacir para vir reger e cantar junto com esse coro de crianças. As crianças vieram, o palco estava preparado, o programa começou e cadê o Moacir Franco? O Moacir Franco nunca apareceu. E meu pai foi lá na frente reger e cantar junto com as crianças. É impossível contar a história da televisão no Brasil sem falar no Mosaico na TV. O programa gostava de se apresentar como um panorama da coletividade israelita na vida do Brasil. Comunidade que em 1961 contava com cerca de 90 mil integrantes. O desafio de fazer um programa de televisão, para o meu pai, que tinha padrões razoavelmente elevados, era fazer 52 programas por ano, todos eles diferentes. Não se devia repetir atração, tinha que sempre ter uma novidade, tinha que sempre interessar. Um dia histórico nas relações entre o Brasil e Israel marca a chegada a Brasília do presidente Zalman Shazar. Em seu primeiro contato com o povo, principalmente quando avistou a juventude escolar e os movimentos halucianos, o senhor Zalman Shazar sorriu, alegre e satisfeito. Preocupei-me sempre com dois objetivos: a integração dos imigrantes judeus na vida brasileira e a informação correta ao povo brasileiro referente ao judaísmo. E, obviamente, sobre o Estado de Israel. Numa época onde as comunicações eram extremamente difíceis dentro do próprio país, o Mosaico na TV foi pioneiro por ter correspondentes em Israel que transmitiam as notícias ao vivo por telefone. Shalom, Mané. Tudo bem? Shalom, Mosaico. A bem do respeito pela objetividade com a qual eu procuro marcar esses nossos encontros, eu devo dizer hoje que o que mais se destaca na semana que passou... Neste fim de 2006, acrescento especialmente uma forte esperança para um ano de paz no mundo e especialmente neste nosso Oriente Médio. Ao longo de quase 50 anos, a trajetória de Israel, sua evolução em vários campos e sua realidade foram registradas pelo Mosaico na TV. Mas a cobertura do programa não fica restrita somente ao Brasil e Israel. O Mosaico produziu um documentário sobre os 60 anos da libertação de Auschwitz, que foi inteiramente gravado na Polônia. O programa Mosaico na TV tem o apoio de Banco Safra, tradição secular de segurança. Composto pelas empresas Maringá Turismo, Central de Eventos e Lemontec, o Grupo Arbeitmann é sinônimo de solidez e credibilidade. A Maringá Turismo possui tradição de mais de 50 anos em viagens corporativas e a lazer e presença global em mais de 80 países. A Central de Eventos oferece experiência e criatividade para as negociações do seu evento e viagens de incentivo. A Lemontec é especializada no desenvolvimento de softwares com foco na gestão de viagens. Saiba mais, visite nossas redes sociais. Um time vencedor, um grupo de sucesso. Nossas famílias, vindas da Europa e do Oriente Médio, só se transformaram numa comunidade quando inauguraram a Hevra Kadisha e seu primeiro cemitério, o da Vila Mariana. Com isso, veio a certeza de que poderíamos viver aqui como judeus e dar continuidade às nossas tradições. Quase 100 anos depois, o trabalho de perpetuar nossas memórias continua. Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. Voltamos agora com a parte final do documentário Senhor Mosaico. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham e um agradecimento especial a todos aqueles que nos mandaram suas mensagens de feliz aniversário. Durante as últimas 4 décadas, Francisco Gottlieb tem trazido para seu programa inúmeras personalidades. Políticos de expressão nacional e internacional. Líderes religiosos de diferentes crenças e diversas figuras da área cultural. Sem distinção, sempre com o objetivo de cada vez mais aproximar as variadas correntes de pensamento. Além de lutador, ele é um ser humano de caráter.
de caráter, de princípios rígidos dos quais ele não abre mão. A família, os compromissos com a comunidade. Estamos aqui reunidos em um momento de grande significação para a história de nosso colégio. Tem ainda acompanhado de perto as atividades, a dinâmica e a vitalidade das instituições judaicas de São Paulo, cobrindo eventos e momentos marcantes de suas trajetórias. A presença dos microfones e das câmeras do Mosaico na TV tem dado destaque a estes eventos e solenidades ao transmiti-los para a população em geral. We came to Brazil because Brazil is the challenge of the world for tomorrow. E estou feliz, estou satisfeito com a entrega da medalha de mérito Einstein de 50 anos. Os arquivos do Mosaico guardam hoje, talvez, um dos registros mais significativos da história da comunidade judaica do Brasil, em som e imagem. Boa tarde, caríssimo telespectador. Domingo, dia de Mosaico na TV. O programa Mosaico tem servido também como escola para muitos apresentadores da televisão brasileira. Contamos nesta manhã com uma entrevista exclusiva para Mosaico na TV. Nosso programa de hoje é em homenagem à Cidade Eterna. Agora estamos ao lado do nosso companheiro. Hoje você confere ao Mosaico na TV. Eu tenho um carinho muito especial pelo Mosaico porque foi o programa onde eu comecei na televisão. Comecei em rádio e a primeira aparição em televisão foi no programa Mosaico. Não tinha grandes pretensões. As pretensões era fazer algo bem feito e era muito visto fora da comunidade. O número de cartas, concursos que eram vencidos por pessoas fora da comunidade. E como é feito hoje o Mosaico na TV? Até hoje foi ao ar através de 6 emissoras. TV Excelsior, TV Cultura, depois TV Tupi, TV Gazeta, Canal 21 e atualmente pela CNT, além de ser retransmitida para parabólicas e canais fechados. Entre os quadros fixos do programa Mosaico na TV, um acabou ganhando grande destaque. Foi o quadro Pergunte ao Rabino. Na verdade, logo no início, não era um quadro fixo. A ideia era fazer uma experiência. A ideia partiu da boa cabeça do Francisco Gotthelf. De fato, recebemos constantemente perguntas de telespectadores não judeus. Eu diria 50%. Pelo menos 50%. O programa Mosaico na TV é um programa de variedades que alia jornalismo a entretenimento. Freedom needs continuation. Freedom needs that people will believe in it and trust in it. Elias, conta um pouquinho sobre essa função. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Amarelo. Ao programa Mosaico da TV e ao público paulista, a minha saudação como representante da beleza da mulher brasileira. Eu faço a Tzaitel, que é a filha mais velha, e eu posso dizer que é uma das experiências mais enriquecedoras que eu tive na minha vida. É um trabalho que juntou mais ou menos 500 pessoas da comunidade para que a gente pudesse apresentar isto. Shalom lekulam velitraot biYerushalayim be'eretz Israel. Oi, Chico, como está? Chiquinha da Silva, tudo bem? E pegou os 16 países que naquele ano disputavam a famosa Copa do Mundo de 1970 e fizemos uma competição entre esses países. It's the first time I'm in Brazil.
Uma tradição curiosa do programa é gravar autoridades enviando suas mensagens para a comunidade por ocasião do Ano Novo Judaico. Por intermédio do programa Mosaico na TV, dirijo à comunidade judaica de São Paulo os nossos sinceros cumprimentos e as maiores homenagens. O período do Ano Novo se caracteriza por reflexão e reconciliação com o próximo. É o reconhecimento da presença de Deus Criador nos destinos humanos, a alimentar nossa fé e confiança no futuro. São Paulo se orgulha de ter a convivência pacífica de povos de todas as origens. Através dos tempos, o povo judeu perpetuou sua presença, mesmo quando sofreu momentos graves de perseguição. Eu torço muito pela paz, saúde, realizações, reconciliações. Rezemos então e pratiquemos a tolerância e a paz. Eu quero expressar aqui meu orgulho, minha gratidão em relação aos milhares de judeus que escolheram o nosso Estado para viver. Para que juntos possamos ser vitoriosos, juntos possamos sonhar cada vez mais com um mundo voltado para essa paz tão almejada. Um aspecto que faz parte da vida de qualquer programa de televisão é o processo de comercialização. Nesses quase 50 anos, esse foi o maior desafio do Senhor Mosaico. Eu acho que o principal problema de um programa independente é manter-se na emissora, ou seja, arcar com o custo da exibição, fora a parte técnica, tudo isso. O programa era totalmente independente. Ele não tinha aquilo que a gente popularmente chama de jabá. Nós não íamos lá fazer uma matéria porque isto era pago. Esse livro talvez seja o bem mais precioso de Francisco Gottlieb. É o seu livro de ouro. Nele estão registrados os autógrafos das personalidades que passaram pelo Mosaico na TV. Mas conseguir esses depoimentos e essas assinaturas nem sempre foi tarefa fácil. Mas Francisco jamais recuou diante de um desafio. O produtor de televisão, Francisco Gottlieb. O produtor de Mosaico na TV solicita um autógrafo. Ben Gurion atende, apondo sua assinatura com letras hebraicas e com letras latinas. Mesmo testemunhei autoridades brasileiras, governadores de estado, ministros. Ô Chico, nós fomos a Brasília algumas vezes juntos, as pessoas identificavam o Chico com uma facilidade impressionante. Era o Chico do Mosaico. Então, isso não foi conseguido à custa de pouca coisa. Teve muita dedicação, ele se dedicou, ele acreditou. Por sua atuação ao longo de quase meio século, Francisco Gottlieb ficou conhecido como o Senhor Mosaico. E ele, que sempre entrevistou gente importante, tornou-se personalidade e tem recebido muitas homenagens. É cidadão paulistano, membro da Academia Paulista de Letras e da Academia Paulista de Jornalismo, onde ocupa a cadeira que pertenceu a Casper Libero. O Senhor Mosaico é também membro da Associação dos Pioneiros e Veteranos do Rádio e da TV. E recentemente recebeu uma salva de prata como homenagem especial da Câmara Municipal de São Paulo. Existe ainda nas seleções do Reader Digest um capítulo, um trecho lá que era destinado ao meu tipo inesquecível, onde alguém descrevia alguém que se configurava no tipo inesquecível. Um dos meus tipos inesquecíveis é o Francisco. Até porque o Francisco é uma pessoa muito característica. Tem essa coisa do denodo, da energia interna e tal. Ele soube se inserir no momento em que havia possibilidade da televisão fazer aquele tipo de programa e mostrar que aquele tipo de programa até hoje é um programa que tem uma longevidade e uma identidade com o telespectador.
E aqui colocamos um ponto final ao nosso programa e prometemos voltar no próximo domingo com mais um Mosaico na TV.